Dizem por aí que o ciúmes é como o sal numa comida. Tem que ser na dosagem certa, porque se você coloca demais, a comida fica salgada, ninguém vai comer. Se você coloca de menos, a comida não tem gosto, fica um negócio meio sem graça e ninguém também quer comer, ninguém dá ousadia para aquela comida. Então, o ciúmes dentro de um relacionamento tem que ser compatível com essa analogia do sal. Nem muito, nem pouco, mas na medida certa. E hoje, nesse vídeo, eu trouxe para vocês exatamente alguns passos, mais ou menos aí uns 6 passos pra gente entender, pra gente se tornar menos ciumenta e deixar isso sim numa temperatura, ó, bem suave para ter um relacionamento saudável e sermos menos ciumenta, ao ponto desse ciúmes ele ser apenas um temperinho, como a analogia do sal que eu acabei de falar. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandla e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem e melhor. Então, dito isto, vamos para a primeira dica. O primeiro passo, eu diria, né? O primeiro passo para a gente se tornar aí uma mulher menos ciumenta e ter um ciúmezinho aí na medida certa. Lembre-se, todos esses passos que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente para a gente não ter esse ciúme excessivo, tá? Para a gente tirar esse ciúme excessivo da nossa vida, porque ciúme excessivo e obsessivo não é saudável para ninguém, nem para você e nem para o seu relacionamento. Então a primeira coisa que você precisa entender, o primeiro passo é entender que o passado do outro não te interessa, que o passado do outro ficou lá atrás. Quantas vezes, quando a gente tem essas crises, esses momentos de ciúmes, a gente age dessa forma? A gente quer saber do passado do outro pra ficar jogando coisa na cara do outro. Ou pra ficar com ciúmes bobos. Ai, porque fulano teve certa namorada. Ai, mas é porque você namorou fulano. E você começa a ter ciúmes dessas questões que ficou no passado. E isso não é bom. Pode até parecer bonitinho. Eu já vi até alguns casais achando super bonitinho. Ah, tava com ciúme de fulano, não sei o quê. Mas isso não é saudável. Porque se você naturalmente já é uma pessoa que tende a ter mais ciúmes, qualquer coisinha vai ser motivo para você estar aí enciumada com aquele ciúmes exagerado. Então é entender que o passado do outro ficou no passado, sem contar que às vezes isso é até desconfortável para o seu marido. Às vezes ele não quer ficar lembrando do passado, às vezes ele tem vergonha, ele não quer mais saber daquilo, né? Foi um momento, não foi bom, e você tá ali relembrando, trazendo aquelas coisas, trazendo pessoas que você sequer conheceu, você sequer estava presente no passado, e você faz disso uma briga, faz disso uma discussão, faz disso uma confusão, simplesmente por causa dos ciúmes. Então, é entender que o passado do outro está lá atrás, deixe lá atrás, e viva o agora com o seu marido de agora, com o presente que vocês têm agora. O segundo passo, que é muito importante também, é respeitar a individualidade do outro, a individualidade do seu marido. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre isso, que é a gente viver o nosso casamento sem precisar anular a nossa vida, porque eu vejo muitas mulheres cometendo esse erro. Eu vou deixar esse vídeo no final desse, para você ir lá dar uma assistida depois que terminar esse aqui, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda e respeite a individualidade do outro, entendendo que o outro é um indivíduo, que o outro é um ser humano, que não é porque ele casou comigo, que ele é o meu marido, que eu tenho que ter uma posse sobre ele ao ponto de não respeitar o outro. E muitas vezes a gente, quando tá nesse excesso de ciúme, a gente quer dar uma disfarçada. O que é que a gente faz? Eu estou cuidando do meu marido. Eu estou ligando para ele 24 horas, mandando várias mensagens no WhatsApp para saber com quem ele tá, saber o que ele tá falando, não sei o que, com o que ele tá fazendo, tal. Mas é porque eu amo. Mas é porque eu tô cuidando dele. Será? Será que não tem um ciúme aí velado e você quer disfarçar com a função de cuidado? Isso é sufocante. Quando você não deixa o outro respirar. Às vezes você quer ocupar todos os espaços do outro para que o outro não tenha espaço na sua cabeça. A cabeça do ciumento muitas vezes pensa assim: eu não vou deixar espaço na vida dele, que é para ele não aprontar.
Porque se eu deixar ele respirar demais, se eu deixar ele muito solto, ele vai aprontar. Eu ouvi muito isso, né, quando eu era nova, dentro de muitas mulheres, dentro dos meus familiares e amigas falando sobre isso. Ah, não pode deixar homem muito... não pode deixar homem muito solto, não, senão ele vai aprontar, não sei o quê. E eu cresci ouvindo isso. Gente, isso é balela, isso é besteira. Isso só vai trazer mais brigas e discussões desnecessárias para o seu casamento. Então, assim, respeite o outro. Respeite a individualidade do outro. Esse terceiro passo, ele é muito importante, porque a gente comete ele demais. Ele é até um erro que muitas vezes, quando a gente é uma mulher ciumenta, a gente comete no nosso relacionamento, que é trazer as nossas frustrações passadas e jogar em cima do outro. Como assim? Vou te explicar, vou te dar um exemplo que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Você teve um relacionamento no passado, ou 1, 2, enfim, teve relacionamentos. E esses relacionamentos foram ruins, te fizeram mal, te traíram, foram homens assim, horríveis pra você. Aí você trouxe essa bagagem, você trouxe essas frustrações, cresceu, casou, sendo uma mulher totalmente desconfiada de tudo e de todos. Porque quando a gente traz essas frustrações com a gente tende a sermos mulheres totalmente desconfiadas. A gente desconfia de tudo e de todos. Todo mundo tá pronto pra fazer alguma coisa comigo, porque você apanhou muito, digamos assim, entende? Só que a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. E não é porque fulano fez comigo lá atrás que a pessoa que está comigo agora vai fazer comigo. Principalmente se você tem um marido bom, um marido que cuida de você, tá tudo certo, não tá tendo problema nenhum, a pessoa não tá te dando motivo nenhum, você não tem motivo pra ficar desconfiando dela. Ah, o que é que eu faço? Precisa tratar. Precisa tratar. Em Jesus e na terapia. Se o negócio aí for muito bravo, procure ajuda. Porque não é normal, a gente precisa realmente cuidar dessas frustrações e entender que quando você faz isso, você tá machucando o outro e também trazendo coisas pro seu relacionamento que não é legal, entende? Então, não pega suas frustrações do passado e joga em cima da pessoa, achando que a pessoa vai fazer a mesma coisa que te aconteceu lá atrás. Deixe para trás tudo que te passou, tudo que fizeram com você, e olhe para a pessoa que você está hoje e analise o hoje, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente fica muito presa ao passado, presa ao que o outro fez comigo. Ah, mas é porque eu tive só um homem ruim na minha vida, mas agora talvez você encontrou um bom. Se você encontrou um homem bom, cuide, ame. Eu sei que é simples assim, talvez falar, mas na prática não é tanto, por isso que eu estou falando. Peça ajuda se você não estiver conseguindo lidar com isso sozinho. O quarto ponto é a gente reconhecer os nossos erros, é a gente reconhecer quando a gente está sendo ciumenta. Porque o que eu vejo muitas vezes é a gente tentando disfarçar, maquiar esses ciúmes. Ou você não já ouviu algumas pessoas falando assim: ah, mas eu sou zero ciúmes, ah, mas eu nunca tive ciúme de ninguém, ah, mas eu não tenho ciúme. E abre a boca, os 4 cantos para dizer que não tem ciúmes nenhum. Quando eu vejo, às vezes pode até acontecer que tenha gente assim, tá? Não duvido. Mas o que eu percebo com as pessoas que eu já convivi de perto, e eu já fui essa pessoa, de abrir a boca pra dizer que, ah, não, mas eu não sou ciumenta, eu sou super tranquila, super de boa. Só que, na verdade, eu tava tentando justificar, tentando me autoafirmar para as pessoas, pra dizer, não, como se fosse uma vergonha, você entende? Não vou admitir que eu sou ciumenta, não. Deus me livre de admitir isso. As pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Por que isso? Por que aquilo? Só que eu vim perceber que eu era bastante ciumenta quando eu comecei a namorar com o meu marido, que hoje é o meu marido. Eu ficava, entendeu? Eu comecei a perceber algumas coisas, eu olhava e falava, meu Deus, que isso? E com a maturidade eu fui entendendo que não era assim, que era tal. E fui aprendendo a ver onde estava o que causava ciúmes em mim, por que eu tava tendo aqueles ciúmes tão assim, excessivo, entende? E eu fui observando algumas coisas, e eu era essa pessoa, e talvez você seja essa pessoa que fica maquiando, falando pra todo mundo que você não é, sendo que no fundo você sabe que é, e ali internamente você é uma pessoa super ciumenta, você tá em tempo de explodir, porque você quer maquiar aquilo, às vezes por vergonha, por uma série de coisas. Então, reconheça. O passo é esse, reconhecer que você está sendo ciumenta, para daí você... Porque o primeiro passo é a gente reconhecer. Quando a gente reconhece, fica mais fácil lidar
com aquilo, do que a gente esconder para debaixo do tapete, sabe? Do que a gente, não, deixa eu maquiar aqui. Eu só consegui melhorar como pessoa, como mulher, quando eu reconheci que, olha, realmente, eu preciso melhorar nisso aqui, porque está acabando comigo aqui dentro, o negócio não tá bom, não. Eu tô internalizando demais. Eu percebi que eu tinha muitas inseguranças. Eu percebi que, sabe quando eu falei aqui que eu ouvi lá atrás, muitas mulheres com quem eu convivi ficavam falando para não dar muito espaço para homem, porque eu me aprontar, não sei o quê. Eu cresci, isso internalizou aqui. Aí essas inseguranças veio aparecer depois, quando eu nem achava que tinha. Eu achava que não, super tranquilo, não sei o quê. E depois eu vi que não era assim. Então o primeiro passo foi reconhecer que eu precisava melhorar nisso. E daí em diante a gente vai tomando os próximos passos. Quinto passo importantíssimo. E essa aqui é pra gente cair mesmo na realidade. O outro não é a sua propriedade. Você não é a dona do seu marido. Eu sou dona do meu marido. O seu marido, ele não é seu. Ele é seu marido emprestado por um tempo, que a gente não sabe por quanto tempo será. Não sabe, ou será até a morte nos separe, ou, né, é o que a gente espera. Mas a gente não sabe se esse até a morte nos separe vai ser logo, se vai demorar mais um pouco, a gente não sabe. Então para com esse negócio de achar que o teu marido é tua propriedade, tá bom? Que não, o meu marido, que a pessoa não pode ralar um dedinho mindinho nele que você já tá. Entendeu? Chega ferve, chega arde, não, porque que é isso? Não é assim. Então é entender que o outro me foi emprestado, me foi dado por um tempo para eu cuidar, para eu amar. E é assim com tudo em nossa vida, gente. Até a nossa própria vida é emprestada por um tempo pelo nosso Deus, entende? Então não é uma coisa que, ai meu Deus, é meu marido. Não, calma. Relaxa, amiga, sério, relaxa, fica tranquilona, entende que, olha, ele é o meu marido por um tempo, eu vou cuidar, vou amar, vou respeitar, vou fazer o que tiver ao meu alcance, e é isso, mas ele não é minha propriedade. Lembra que eu falei pra gente respeitar a individualidade do outro? Então, respeitar o outro. Nós mulheres temos um negócio muitas vezes de querer que o nosso marido seja uma bonequinha, um boneco, que a gente vai moldando de acordo com o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Só que não é assim que funciona. O seu marido é um ser pensante, tem uma cabeça diferente da sua, e ele é um ser com gostos, com defeitos, com qualidades que precisa ser respeitado, assim como você também, mas aqui eu estou falando do outro lado. E a gente precisa entender que ele é o nosso marido por um tempo, ele nos foi emprestado, a gente escolheu amar, respeitar esse homem, e a gente vai cuidar dele, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem exagero, sem obsessão, porque obsessão não faz bem a ninguém, tá bom? E o sexto ponto, que é, pra mim, se eu fosse elencar de todos os pontos aqui, o sexto ponto pra mim é o que ganha, é o mais importante dentre esses 6 pontos, até aqui eu falei 5. O sexto ponto é trazer a palavra de Deus para a sua vida, tá? É trazer a Bíblia, ela é a fonte. É lá onde a gente vai encontrar as respostas, muitas respostas que a gente procura. É na palavra de Deus onde a gente vai ser exortadas, onde a gente vai ser edificadas, consoladas, onde a gente vai conseguir reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados, porque a palavra de Deus fala sobre essa questão de arder em ciúmes. Então não é bom, não é legal o negócio do arder em ciúmes, e muitas vezes a gente arde, a gente se ira, e isso não vem de Deus. Então, se eu pudesse elencar e pudesse dizer assim, o mais importante para vocês é ir para os pés de Cristo e ir para a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus para sua vida, para que o seu coração seja moldado no Senhor, e que você entenda que você não é ciumenta, você está sendo ciumenta talvez nesse momento da sua vida, porque quando a gente fala assim, eu sou, traz muito um peso de identidade, como se a gente fosse ficar ali pregnado, fazendo moradia no ciúmes e afirmando para todo mundo, eu sou uma pessoa ciumenta. Não, você
está sendo uma pessoa ciumenta, porque isso é tratável, isso pode ser melhorado. É totalmente diferente do que você fazer moradia. Não faça moradia. O ciúmes tem que ser temporário. Você vai tratando, vai reconhecendo e aos poucos você vai melhorando em nome de Jesus. Então esses foram 6 passos para que você possa se tornar uma mulher menos ciumenta na sua vida, no seu relacionamento. Muito dessas coisas eu venho aplicando na minha vida, porque como eu falei, eu era uma pessoa, uma mulher muito ciumenta e agoniada e insegura com algumas coisas. E o Senhor foi tratando o meu coração e eu também fui me deixando ser moldada, fui me deixando ser mudada e também reconhecendo, tratando da forma correta, procurando ferramentas, procurando coisas para sair dessa situação e colocar os ciúmes, como eu falei no início desse vídeo, num temperinho ali básico, realmente num cuidado, entende? Não no ciúme excessivo. Gente, entenda, ciúmes excessivos, obsessão mata. Não é à toa tanto de casos que a gente vê aí de pessoas, infelizmente, maridos, mulheres, um tirando a vida do outro por conta de ciúmes. Ciúmes excessivo, obsessão não é brincadeira. Então, leve isso a sério. A gente brinca muito, faz muita piada com ciúmes, isso e aquilo, só que a gente se esquece do quão é importante a gente tratar isso, tanto na gente quanto no outro, se a gente perceber, dar um alerta, porque isso não é brincadeira. Então, não leve o ciúmes excessivo como, é normal. Não, não é normal. Então, trate os seus ciúmes, cuide disso, para que você se torne uma mulher mais, digamos assim, menos ciumenta e mais consciente em relação a tudo isso, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Vou deixar aqui, ó, aqui, desse lado, desse ou desse, o vídeo que eu falei pra vocês, como viver um casamento aí, sem anular a sua vida. Até mais, tchau!